Olá, meus irmãos, a paz do Mestre. Estamos aqui com mais uma breve reflexão nessa madrugada, ou independente do momento que você veja, com um versículo para edificar a nossa fé, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 27, que diz assim: a palavra do Senhor Deus: pois tu não deixarás minha alma entre os mortos, nem permitirás que o teu santo apodreça no túmulo. Glória a Deus por essa palavra. O apóstolo Pedro, pregando sobre o Espírito Santo e sobre a ação dele na vida terrena do Senhor Jesus, citou essa palavra profética do rei Davi, que está contida no livro de Salmos. Não me lembro a referência, mas se encontra lá. Ele traz algo do Antigo Testamento para o Novo Testamento, para embasar a tua pregação e mostrar que eles não estavam bêbados, e sim cheios do Espírito Santo, e que era a presença de Deus que operava maravilhas agora por meio deles. Essa era o novo estágio da igreja. Depois de Jesus morrer, o acesso do Espírito, e se cumpriu a profecia de Joel, falando que todo o Espírito seria derramado sobre toda a carne no fim dos dias, ou nos últimos dias, como alguns gostam de mencionar. E nós já vivemos esse tempo profético, irmão. Já vivemos esse tempo profético, já está disponível para mim e para você. Tudo aquilo que o Senhor Jesus conquistou na cruz, nós somos cordeiros, Paulo vai dizer. O que quer dizer isso? Co significa junto com. É um prefixo que tem esse significado, junto com. Nós temos a mesma herança que Cristo, junto com Cristo. E aqui mostra justamente algumas das heranças que eu gostaria de mostrar para vocês, compartilhar com vocês. São duas. Ele fala: pois tu não deixarás minha alma entre os mortos. Quantas vezes, irmãos, nós sentimos a nossa alma sedenta de algo, ou de sexo, ou de drogas, ou de armas, ou até mesmo de dinheiro. E quando eu falo isso, irmãos, eu sei que muitos se assustam, mas esperem. Sexo fala justamente de prazer, e é o que eu penso no mais alto prazer. Alguns têm mais prazer, por exemplo, nas drogas, e as drogas falam do alívio da pressão, justamente aquilo que traz um entorpecimento para que a nossa alma não venha sentir dor. As armas falam de vingança. Muitas vezes nós queremos ferir quem nos feriu. E o dinheiro fala de conforto. Nós queremos colocar a nossa carne, a nossa alma num estado confortável de paz, mas nós só encontramos isso tudo, irmãos, realmente em Cristo, para que nós venhamos a andar com eles e não precisamos usar desses artifícios. Por exemplo, o sexo fora do casamento, nós sabemos que é imoralidade sexual. Imoralidade sexual fala de qualquer relação imoral. Até mesmo ali para os cristãos mais antigos, o beijo na boca seria considerado imoral, porque logicamente levaria ao desejo do sexo. Matar uma pessoa, nem pensar, não é da vontade de Deus. Nós não estamos aqui para nos vingar dos outros, e muito mais entorpecer a alma com drogas. Paulo vai dizer: não embriaguei com o Espírito Santo. E muito mais o conforto, irmão. Por quê? O conforto é onde mora a zona de perigo. O Senhor Jesus muitas vezes fala que aqueles que eram discípulos e eram chamados, tinham algum chamado, eles necessariamente teriam que viver em alguns momentos de desconforto, como por exemplo a fome e a sede da alma, muitas vezes por meio do jejum ou por meio de alguma outra situação. Então Paulo vai dizer sobre isso: não embriagueis com o vinho, mas sim com o Espírito Santo, em Efésios 5,18. E a respeito dessas coisas, é o próprio Senhor que satisfaz a nossa alma. Ele fala: pois tu não deixarás a minha alma entre os mortos. É o Senhor, irmão. E nós sabemos que os mortos são aqueles que caminham, meu irmão, por meio do pecado, que deixam o pecado governar a sua carne, que deixam por meio do pecado trazer o alívio, justamente porque a alma necessita, seja qualquer um desses. A palavra fala que ele não deixará. Em Jeremias 31:25 ele fala: eu satisfarei a alma cansada e trarei alívio para a sua alma desfalecida. E nós podemos tomar posse dessa promessa, irmãos, para que nós não venhamos a pecar contra o Senhor. E mais do que isso, ele fala: nem permitirá que o teu santo apodreça no túmulo.
E logicamente apodrecer no túmulo estava falando da morte física, irmãos, mas nós temos a morte espiritual, porque Romanos 3:23 diz que todos pecaram. E em Romanos 6:23 fala que o salário do pecado é a morte. Então, se continuarmos num caminho de trazer alívio para nossa alma por meio do pecado, não tenha dúvida, irmão, mais cedo ou mais tarde nós vamos não crer mais que o Senhor existe, nós não vamos mais crer em suas promessas, e por meio disso nós teremos aí uma morte espiritual, que é a pior das mortes. Então, o que a palavra está falando é que nós devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. O que ele está dizendo, irmão? Que essas coisas não são importantes, como por exemplo uma relação sexual abençoada com o esposo, com a esposa. Olha, às vezes o alívio da alma por meio de uma celebração, não tem problema, ou de um banquete. E muitas vezes nós vemos a justiça sendo feita por Deus, irmãos, de uma forma como o Senhor Jesus fez com a Zorrague ali, até mesmo trazendo um juízo, ela sacia assim a nossa alma. Nós vemos que Deus existe, que Ele é justo. Eclesiastes 8:11 vai dizer que quando o ímpio não é castigado, as pessoas são instigadas justamente a andar no mesmo caminho, porque não creem na justiça de Deus. Então nós precisamos aprender sobre isso e buscar o reino de Deus e a sua justiça, sabe? E saindo um pouco da zona de conforto, solicitando o Espírito Santo, porque Ele não deixará que nós vivenciamos nesse lugar de morte. Tem muitas pessoas, irmãos, que até oram, até acreditam, mas também vivem nesse lugar de morte, e por isso não conseguem aquilo que querem, porque não pedem ao Senhor segundo o seu propósito. Tiago vai dizer, não recebem o que pedem, porque pedem mal. E como que nós pedimos bem, irmão? Alinhando ao Senhor, com o Senhor o propósito. Tudo aquilo que o Senhor quer nos dar, irmão, de fato é verdadeiro. Por isso o Senhor Jesus disse em João capítulo 15, versículo 10, eu falo essas coisas para que em mim tenhais alegria, e a sua alegria seja completa. Ou seja, tem uma alegria que é do Senhor e ela é completa, e tem uma alegria que é nossa, que é justamente pelo cumprimento das promessas. Mas primeiro nós precisamos alcançar a alegria dele, que vai transformar a nossa alegria numa alegria completa, numa alegria que vem justamente para dessedentar essa alma que está faminta e cansada, talvez de atravessar um tão longo e grande deserto, ou um vale de ossos secos, como Ezequiel viu. E pensando nisso, quero deixar com vocês justamente aquilo que é o pedido aqui, que era o Espírito Santo de Deus. Davi teve essa visão no Antigo Testamento, e ele fala no Salmo 42, versículo 1, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus vivo. Quando poderei apresentar-me a Deus? E esse deve ser o pedido. Pedir segundo o seu alinhamento. Pedir o Espírito Santo de Deus. Vamos orar por isso? Senhor, eu quero colocar diante de ti o meu irmão e a minha irmã, que estão com a alma sedenta, Pai. Eu também, muitas vezes, Pai, a minha alma tem sede. Muitas vezes nós recorremos ao mesmo erro numa tentativa de tirar a nossa alma do desconforto. Dá-nos o teu Espírito, Pai, dá-nos de beber da tua fonte viva, para que a nossa alegria seja completa e possamos viver aquilo que realmente o Senhor tem de propósito conosco. Não nos deixa, Pai, carentes da tua presença, é o que nós oramos, e oramos em nome de Jesus. Insista em pedir, meu irmão, e Deus lhe dará água viva. Que Deus abençoe. A paz do Mestre. Tchau, tchau.